Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano 2017 para as classes de jovens e adultos. O tema do trimestre é o estudo da carta de Paulo aos Efésios. E a lição presente que nós temos é a lição de número 6, com o título O Grande Mistério da Salvação. Este texto de Efésios capítulo 3, 1 a 13, é onde estaremos no nosso estudo nesta lição de número 6. O texto em si, podemos estar acompanhando na Sagrada Escritura, do verso 1 ao verso 13, é o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Este é o texto do nosso estudo. E para tanto, para a Escola Bíblica Dominical, temos proposto o verso de número 8 deste texto como sendo o versículo, o texto áureo para nós. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Agora, para tratarmos esta lição, também temos o esboço, segundo o nosso padrão, em 3 tópicos. Os gentios são participantes da mesma promessa. Segundo tópico, riquezas incompreensíveis de Cristo. E terceiro tópico, igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Sendo esses 3 subtópicos ou tópicos divididos no texto proposto. O primeiro do verso 1 ao verso 6, o segundo tópico, versos 7 e 8, e o terceiro, os versos 9 a 13.
Estejamos já atentos, pelo que nós lemos, Paulo refere-se a algumas coisas como mistério, riquezas incompreensíveis de Cristo, e pela igreja as potestades e principados nos céus estão entendendo e aprendendo sabedoria naquilo que Deus está fazendo. Esses 3 tópicos são colocados e refere-se como num reforço daquilo que ele já falou no capítulo 1 e também no capítulo 2. Mas continuemos e passemos para os nossos assuntos, iniciando na introdução. Nessa introdução queremos apenas dizer, iniciamos o capítulo 3, e assim do material de classe podemos estar colocando o texto que leio. Este capítulo 3 é formado por 2 partes. A primeira, que Paulo relata o seu ministério entre os gentios, do verso 1 ao verso 13. E a segunda é uma oração intercessora diante de Deus pelos efésios, é o verso 14 até o verso 21. Nesta presente lição, número 6, estudaremos a primeira parte, com o assunto de que Deus incumbiu Paulo o anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, o grande mistério da salvação. Ou seja, o que estamos vendo no capítulo 3, do verso 1 ao 13, nossa lição, de que Deus deu a Paulo não só anunciar o Evangelho de Cristo Jesus aos gentios, como o Senhor também deu a ele grande conhecimento, sabedoria, entendimento nas coisas dos mistérios de Deus, para ele poder, com muita profundidade, estar falando disso para os gentios, falar aos gentios a missão, e em particular com grande sabedoria, com grande entendimento, com grande profundidade, conhecimento. E lembremos que Paulo recebeu muitas revelações. Primeiramente, a sua conversão foi ouvindo o Senhor falando com ele, e depois foi arrebatado até o terceiro céu. Então, Paulo teve este privilégio. Na verdade, não é privilégio, é dado a ele algo como uma missão. Deus deu ele talento, deu ele alguma coisa para ele ministrar sabedoria, conhecimento dos mistérios de Deus entre os gentios. Assim colocado, passemos à frente, passando agora ao nosso primeiro tópico. Verso 1 ao verso 6, os gentios são participantes da mesma promessa. Isso já foi falado no capítulo 2, mas volta a citação com mais algum destaque ou reforço. Para estarmos bem localizados, leio novamente este texto, que é o primeiro tópico. Ou seja, dentro da lição 6, o grande mistério da salvação, o tópico: gentios são participantes da mesma promessa. Assim, lendo de novamente este texto, podemos dizer: por esta causa, Paulo diz, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Mas isso já foi falado no capítulo 1 e no capítulo
2, em especial quando fala que pela fé o Senhor nos reuniu gentios e israelitas no mesmo corpo, desfazendo as inimizades. Mas o que temos então neste texto? Essas colocações, Paulo chamando a atenção que o que ele falou são mistérios de Deus, e que lendo podemos perceber o que ele entendia dos mistérios de Deus como uma dispensação dada de Deus a ele, uma tarefa para ministrar entre os gentios, ou seja, uma tarefa para a qual Deus deu todos os recursos. Primeiro a sua conversão, depois entendimentos e mais arrebatamentos para ele ter com ousadia falar do Evangelho. Por isso podia dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E chega ao ponto de Paulo falar com tanta ousadia e profundidade que os homens se assustam. Mais um pouco você me quer convencer em tornar cristão, disse alguém. E outro vai dizer: as muitas letras te fazem delirar. Mas sabedoria de Deus os homens não estavam compreendendo. Mas Paulo falava com profundidade, e que os homens assustavam. As autoridades, reis, percebiam em Paulo alguma coisa extraordinária. Uma pena que não se converteram, porque primeiramente não é pela letra, não é por alguma coisa de sabedoria, é muito mais que isso, uma operação que aqui é colocado do Espírito de Deus nas pessoas. Assim, passando agora ao nosso primeiro parágrafo, no tópico 1 do material de classe, retiro o que lemos agora. O termo prisioneiro entende-se em dois sentidos: o literal, pois estava em uma prisão física, mas também no sentido de estar preso no chamado, na vocação, por ser portador das revelações do mistério de Cristo e apóstolo entre os gentios. Isso trouxe a Paulo muitas perseguições e tribulações. Então observe bem que Paulo se dizia preso. Sim, estava preso. Cesareia, em Roma. Mas por outro lado, ele estava como que constrangido a viver só para o Evangelho. Por isso que ele dizia que sentia-se devedor a todos, na necessidade de cumprir a missão que lhe foi dada: anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Pelo quê? Ele não poupava nada e não tinha medo de nada. Para cumprir o meu ministério, dizia ele: estou pronto não somente a ser preso, mas também a morrer por Cristo Jesus. E com isso, ia em frente dentro daquilo que tinha que fazer mesmo. Muito bem. Considerando essa parte, em versos que vão mostrar esse particular de perseguições e atuações de Deus para ele poder exercer o ministério, ou por causa do ministério, nós temos em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, a expressão que diz, Paulo dizendo: pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ele em aflições, em sofrimentos, mas ministrando uma salvação que era uma glória para toda a eternidade. Então observe, ele entendendo sofria, mas por entender ultrapassava, avançava, apesar dessas perseguições e desses sofrimentos, anunciando o Evangelho, sabendo que aquilo era uma glória para aqueles que ouvissem e crescem. E também outra expressão em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 7, quando podemos ler: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne,
a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, por dois lados ele estava apertado, pelos homens que não compreendiam e se colocavam contrários e o tinham como alvo nas perseguições e nas suas intenções de fazê-lo calar, nem que fosse pela morte. E por outro lado, o próprio Deus também o deixava abatido, para que ele não se gloriasse pela excelência das revelações. Foi arrebatado ao terceiro céu. O que ele viu? Não disse nada, mas ele viu. Ele viu. E com isso, para não se exaltar, um espinho na carne. Ou seja, é o preço do evangelho, irmãos. É nós tendo de Deus uma missão, e para cumprir, Deus vai nos cercando também, para nós não estarmos além da medida, como também não podemos estar aquém. Então Deus é que controla a nossa vida, pelo que cada um entenda o que passa, que são necessidades para levar o evangelho. E quanto aos que nos resistem, paciência, eles estão perdendo, e ninguém pode tirar de nós aquilo que de Deus está reservado para nós. Então vamos em frente. Ouçam ou deixem de ouvir, creiam ou deixem de crer, preguemos o evangelho. E Paulo assim fazia, com todo o cuidado dele. Continuando um pouco mais, passando a um segundo parágrafo, podemos estar extraindo o seguinte assunto: a expressão dispensação da graça é como Paulo expressa o ser portador de tudo que Deus tinha reservado até então, sem revelar, mas agora, através de seu ministério, todos passam a conhecer o grande mistério de Cristo. Grande mistério, que em outro lugar ele coloca Deus Cristo. E aqui ele vai falar mais com respeito à igreja, formada como corpo de Cristo, formada de gentios e israelitas, e a expressão de todo o poder e sabedoria de Deus. Mas observemos alguns versos apontados também. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, Pedro disse: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que cada um recebeu, ministre. Se é socorro, que haja liberalidade. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se é, aí pronto, em cada situação haja a devida dedicação, como o talento que não pode ser enterrado, mas trabalhado. E é assim que Paulo se esforçava grandemente nesse assunto, e aí ele competia: pregar aos gentios, um item. Segundo, expor e fazer entender os grandes mistérios de Deus em Cristo Jesus, nessa salvação gloriosa. Ainda em Gálatas capítulo 2, verso 7, podemos ainda estar frisando um ponto em que chegou-se a um entendimento, Paulo com os apóstolos que eram antes dele. Assim está escrito no verso 7 e depois no 8: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Observe que este assunto ficou definido entre os apóstolos Tiago, João, Pedro, que eles estariam indo aos israelitas, os da circuncisão, enquanto que Paulo iria aos gentios. Isso ficou acertado, conforme aquilo que Deus deu a cada um. Deus operou poderosamente entre os israelitas, pelos apóstolos Tiago, João, Pedro, mas também poderosamente através de Paulo, entre os gentios.
É o que está escrito e é o que Paulo já tinha acertado, entendendo o seu ministério e mostrando que também os demais apóstolos entenderam qual era a chamada dele, qual era a sua vocação, qual era a sua tarefa no reino de Deus. Ainda em 2 Pedro capítulo 3 verso 15, Paulo menciona isso, esse particular, quando diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro cita isso. Ou seja, Paulo recebeu algo diferente. Paulo tem grande sabedoria, e vamos estar atentos a isso. A salvação de Deus com grande longanimidade. Agora também Pedro salienta, cuidado, que Paulo fala de coisas segundo a sabedoria que Deus lhe deu, e que muitos não alcançam, ou outros chegam até a torcer, mas estejam atentos. Paulo recebeu sabedoria de Deus para ministrar entre os gentios e com entendimento dos mistérios de Deus. Agora, avançando um pouco mais, num terceiro parágrafo, ainda neste tópico, primeiro, os gentios são participantes da mesma promessa. Paulo desempenha o ministério com eficácia. Seu objetivo é ensinar que os gentios são co-herdeiros, fazem parte de um mesmo corpo, ou seja, unidos pelo mesmo Espírito, e são participantes das mesmas promessas em Cristo pelo Evangelho. Se formos ler a palavra, um texto em Colossenses, no capítulo 1, verso 24 até o 29, é a exposição do que temos também em Efésios. E lemos Colossenses capítulo 1, verso 24 em diante: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Olha que bonito, umas expressões de Paulo, que ousadia de falar assim. Então ele sabia que tinha recebido e tinha essa facilidade. Agora lembre-se, não podia se orgulhar. Não podia se orgulhar. Ele dizia que era como que uma obrigação que lhe foi confiada. Por isso ele não parava, ia em frente sempre. Se sentia devedor para com os homens e para com Deus de pregar o Evangelho, e chamava a atenção dos gentios. O que estou expondo é uma glória para vocês, é a glória de Deus à disposição e benefício dos gentios. Muito bem, estas coisas são colocadas. Volto agora ao texto que estamos lendo, Efésios capítulo 3, verso 1 ao verso 6, em particular, verso 4 até o verso 6. Ele diz assim: pelo que quando ledes
podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Então ele está voltando ao assunto anterior. Quando ledes, ele colocou assim: podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aí precisamos ler de novo o capítulo para relembrarmos as expressões dele, que eram muito ousadas, de conhecimento mesmo, em particular no capítulo 1, verso 9 e 10, quando ele disse, já nesta mesma carta: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, o consentimento da sua vontade. Verso 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ele já falou esse assunto, e só chamando a atenção, mais uma vez, e em particular ainda no capítulo 1, quando no verso 21, por exemplo, falando da excelência e da exaltação de Cristo Jesus, ele coloca que Jesus Cristo foi colocado à direita do Pai, verso 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de tudo ou de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cabeça da igreja. E o verso seguinte: que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então ele diz: olha, eu escrevi antes coisas profundas, segundo Deus me deu. Segundo Deus me deu. E poderíamos ir também no capítulo 2, não vou ler agora, mas do verso 11 em diante, uma lição recente nós estivemos estudando, quando vai falar que israelitas e gentios são trazidos a, vamos dizer assim, à paz, quebrando-se a inimizade, para que ambos sejam um povo segundo a vontade de Deus. Se antes se entendia que eram só israelitas, não é só eles, é também os gentios, chamados a uma mesma salvação. Por isso vamos ver sempre, já no Novo Testamento, em Apocalipse em especial, também no Antigo Testamento, mas quero destacar mais no Novo Testamento, a expressão que a salvação é de gente de todos os povos, nações, tribos e línguas. É isso que está colocado sempre. Muito bem. Mistério. E vou voltar a esse assunto, porque repete-se. Mas eu quero lembrar que lá no passado, quando a gente lê, estuda Daniel, que já foi lições anteriores nossa, nós temos Daniel não compreendendo e pede esclarecimento, em particular no capítulo 12. E o anjo diz: vai, Daniel, isso está selado. Ele viu coisas grandiosíssimas e não compreendeu. Se algo compreendeu, no capítulo 12 diz que ele não compreendeu alguma coisa, e o anjo não dá explicação nessa oportunidade, mas diz ainda que é para os fins dos tempos. Os entendidos entenderão. Então há sim declarações no passado de coisas que Deus revelou, mas ficaram só na visão e naquilo que falaram, sem eles mesmos compreenderem. Mas daqui a pouco veremos outros versos nesse sentido. Passando ao segundo tópico, nesta lição de número 6, o grande mistério da salvação.
No tópico 2, riquezas incompreensíveis de Cristo. O assunto é curto, versos 7 e 8. Riquezas incompreensíveis de Cristo é o que se frisa, se salienta neste tópico. De uma forma para nós termos mais perto de nós, lendo de novo os versos propostos 7 e 8, assim se lê: do qual, Paulo continua a dizer, fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riquezas incompreensíveis de Cristo. E ele, de alguma forma, procurava esclarecer para que essas riquezas fossem entendidas, avaliadas como de fato uma grande riqueza, mas agora compreensível, e que está tudo em Cristo Jesus, segundo o propósito eterno de Deus. E agora eu cito o Salmo 2, que está escrito que Deus já recitou o seu decreto: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por tua possessão. Pronto, Deus já tinha determinado, já estava nos Salmos que alguém seria o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E o Salmo 2 vai dizer: porque os povos se macumunam e se levantam contra Deus, ou contra o propósito de Deus, muitas vezes se debatendo uns contra os outros, querendo ser o maior, se o maior já está determinado, e é Cristo Jesus. Pronto. Só que isso que é Cristo Jesus e ele manifesto se dá depois, quando Jesus se revela ao mundo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de dar-lhes a adoção de filhos. Agora clareou, agora está claro. Paulo escreve assim, o que outros podem ter escrito alguma coisa, mas não compreenderam na sua época. Assim, continuando um pouco mais, nesse agora tópico 2, riquezas incompreensíveis de Cristo, no que nós já temos colocado presentemente, vamos avançar um pouco mais, extraindo o material de classe nesse tópico 2, no que agora lemos. Paulo, como ministro, reconhece que o é pelo dom da graça de Deus, ou seja, não é um chamado humano. Apesar de tão grandes revelações, é humilde, pois reconhece sua pequenez diante dos demais que também foram chamados. Não apenas isso, mas também diante da grandeza e nobreza do trabalho, o de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo. Muito bem, muitas vezes alguém pode atribuir ao seu estudo, o seu grau de faculdade, as suas especializações na teologia, porque temos até doutores da divindade. E será que eles compreendem como Paulo compreendeu? Então, tem minhas dúvidas. É mais soberba humana do que de fato alguma coisa, porque estudaram num lugar com o título de doutorado e já são doutores da divindade. E Paulo não, Paulo recebeu do Senhor e foi arrebatado ao céu. Não tem faculdade melhor do que isso. Está claro isso, irmão? Enquanto outros se orgulham nos seus jejuns, para depois dizer que receberam alguma coisa. Tenho minhas dúvidas, porque não é comprado. O que de Deus vem é dado, e nunca comprado por algum mérito que a pessoa possa colocar. Mas por isso, vamos estar atentos ao capítulo 15 de Coríntios, quando Paulo, falando do seu trabalho de pregar aos gentios,
Ele mostra conhecimento, mostra fidelidade em pregar o Evangelho e mostra também uma humildade. Aquilo que ele fazia é porque Deus deu para ele fazer. Enquanto, já vimos antes também, outros tiveram a sua parcela de participação. Como ele chegou a dizer, uns são os que plantam, outros os que regam, mas é Deus que dá o crescimento. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 15, a partir do verso 3, podemos estar dizendo alguma coisa a mais. Porque primeiramente, Paulo diz: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ao mesmo tempo é uma verdade que ele trabalhou mais. Atingiu uma área maior? Talvez. Teve uma repercussão maior? Talvez. Pelo menos no Ocidente é o que nós temos. As muitas cartas de Paulo. É o que temos. Trabalhei muito mais, mas ele recua depois. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ele entende a grandiosidade daquilo que Deus lhe deu, do que ele está fazendo. Sabe que é muita coisa, é uma riqueza de fato, riqueza incompreensível em Cristo e de Cristo. Ele conhece, mas ao mesmo tempo, não ele, mas a graça de Deus operando. Assim, eu quero lembrar também, voltando ao texto, Efésios capítulo 3, verso 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Já falamos sobre isso. Incompreensível até um tempo, mas que Paulo trabalhava para ser compreendido, e com isso ser valorizado como algo preciosíssimo, pérola da parábola, né? Ou tesouro escondido no campo, é o Evangelho. Assim é o que ele falou em Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36. O que ele disse naquela ocasião, na carta aos Romanos? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então é assim que Paulo expressava as riquezas incompreensíveis de Cristo. Uma profundidade de sabedoria e de ciência, a gente pode colocar, e de justiça e de amor de Deus, quando ele opera estas coisas que ele programou fazer, salvando um povo e colocando como sua família e corpo de Cristo
nos lugares celestiais. Por isso, o louvor todo é a Deus. Não é a Paulo, não é a Pedro, não é esse nem aquele, como muitos estão colocando esses como mediadores. Mas o mediador é um só, Cristo Jesus. Porta e caminho, verdade e vida, que dá acesso ao Pai. Muito bem, continuando na nossa lição, entramos por fim no tópico 3. Nesta lição 6, o grande mistério da salvação, o tópico 3, dizendo: Igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Verso 9 a 13, que releio mais uma vez para fixarmos no momento da consideração do texto. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Demonstrar qual seja a dispensação do mistério oculto em Deus, para que agora pela igreja, observe, não é igreja instituição religiosa, é a igreja, o corpo de Cristo, é em espírito, é aqueles que são os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em verdade e em espírito. E muita gente está puxando para o aspecto humano, instituição religiosa no governo, estatuto e leis humanas. Não, é o corpo de Cristo, aqueles que, como o reino de Deus foi definido, que está no meio de nós e não vem com aparência exterior, mas aí está a multiforme sabedoria de Deus, para que até os principados nos céus, as potestades no céu, ou seja, tudo que há de poder ou de autoridade no céu, venha compreender a obra de Deus, que estava oculta, mas Deus estava trabalhando, e por fim manifestou, a luz brilhou no lugar da escuridão. Continuemos, portanto, entrando agora nesse tópico 3, num primeiro parágrafo, considerando o seguinte: tudo isso estava na mente de Deus, desde antes do início do tempo, estava guardado, reservado para um tempo determinado, a plenitude dos tempos. Deus não está fazendo experiências com a igreja, alguma coisa sai errada aqui, então conserta e tenta de novo. Tudo já estava pronto, e é pela igreja que tudo isso se torna conhecido. A ideia de muitos que Deus vai correndo atrás, remendando o que nós estragamos. Adão teve aquela situação de comer do fruto proibido, que desastre. Ai, o que nós vamos fazer? Vamos remendar os cacos? Não, está tudo já pronto no projeto de Deus. Isso faz parte. As nossas fragilidades fazem parte. Alguma coisa de excelência em nós faz parte da obra de Deus, completando em nós o que começou, até chegar à perfeição, à estatura de varão perfeito, Cristo Jesus. Esse é o mistério, que agora é falado 5 palavras comuns, que entretanto é comum se nós entendemos. Parece que entra, entende-se, mas para outros continua sendo uma coisa que eles não entendam, não valorizam, pelo que continuam buscando a aprovação de muitas formas, né? Sacrifício sem valor. Qual o hino que diz isso? É o 18, né? Da nossa harpa cristã, procurando agradar, espiar-se diante do Redentor ou do
Criador, mas é em vão. Cristo Jesus foi dado para tudo isso. Muito bem, para nós vermos este fato, é só confirmar, observando as palavras de Jesus na oração que ele fez, que está registrado por João no capítulo 17 do Evangelho que escreveu. Verso 5, resumo em 2 versos. Verso 5 dizendo: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus não veio para remendar as coisas. Tudo, antes de tudo que aquilo que nós possamos entender, de tempos e de operações, de acontecimentos, já estava no projeto de Deus. Já estava no projeto de Deus. Cristo é a excelência de tudo aquilo que há de fraqueza em nós, excelência daquilo que em Deus há de poder, sabedoria, justiça e amor. Tudo. Muito bem, continuando um pouco mais, eu quero lembrar agora da passagem de Apocalipse, no capítulo 4. Diante de Deus estava um livro escrito e selado com 7 selos, e ninguém podia abrir o livro. Ninguém tinha ousadia de olhar para o livro. Mas vem Cristo Jesus e toma o livro, abre o livro e descortina para nós os mistérios naquele livro. Aí segue-se Apocalipse capítulo 6, etc. Toda a revelação que Cristo Jesus deu a João, ali colocado em Apocalipse, para transmitir às igrejas. Muito bem, passando à frente, num parágrafo 2 desse tópico 3, igreja, a multiforme sabedoria de Deus, complementamos dizendo: e isso é ilustrado através do povo no Egito, na época do nascimento de Moisés. Embora tudo estava quieto e o povo não percebia, no entanto, Deus estava agindo no oculto, e o povo se encontrava debaixo de uma perseguição, até que foi revelado Moisés e o plano de Deus. O propósito de Deus com a igreja não é novo, é desde os séculos, mas apenas agora está sendo conhecido dos principados e potestades nos céus. Vamos colocar desta forma, irmãos. Tudo foi acontecendo, mas era o que estava no projeto de Deus, e com aquilo Deus estava mostrando o seu operar, a nossa miséria, a nossa fraqueza e a necessidade da misericórdia de Deus, operando, perdoando, ou Ele sendo, como Cristo Jesus é, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Tudo já estava preparado para em Cristo Jesus ter a expiação, o aperfeiçoamento e a vida eterna com Deus. Tudo. Muito bem, nós citamos aqui Moisés. Podíamos começar em Abraão, podia começar em Noé, podia falar de Enoque, podia falar de Adão, Eva aí, e além, falar dos anjos. Mas quando Deus estava operando a criação de Adão do pó da terra, quando Deus estava arrebatando Enoque, quando Deus estava fazendo o dilúvio, trazendo juízo e trazendo salvação à família de Noé, quando Deus, aí continua a história, mas repete-se. Os anjos lá no céu estão como que esticando o olho para olhar aqui na terra, e vão aprender. Porque anjo, perdoa dizer assim, não tem dor de dente.
não tem pressão alta, não tem diabetes, não sabe o que é morte, nem sabe de onde foram criados, mas Deus mostrou em Adão o seu poder de dar vida e de depois arrebatar para colocar com os anjos, um Enoque e um Elias e cada um de nós. E os anjos estão aprendendo, olhando assim. Foi assim que o Senhor fez a vida? É assim que o Senhor fez nós? E Deus fala, sim. Como é que vocês iam saber que vocês não estivessem vendo isso, vamos dizer assim, como numa representação na face da terra? Por isso que Paulo diz que servimos de espetáculo para os anjos estão olhando para nós. E o que Deus vai fazer agora? Adão comeu fruto, e agora? E o Caim matou Abel, e agora? E Deus operando, os anjos estão acompanhando e vendo. E como isso está registrado, nós também estamos aprendendo. E chega o Novo Testamento, é a plenitude dos tempos. Irmãos, a plenitude dos tempos não começou agora. A plenitude dos tempos começou quando Jesus foi dado ao mundo. Essa demora de 2000 anos não é para acrescentar mais coisa, não. É para que as gerações que vêm tenham conhecimento do Evangelho e possam ser salvos até o número que Deus está prevendo, propondo. E quando esse número for completo, cessa tudo. Cessa tudo. Mas a revelação não é século 21. A revelação é Cristo Jesus. Está claro isso? Então são já quase 2000 anos que essa riqueza do Evangelho, esse mistério é aberto de geração em geração. Se demorar um pouquinho mais, vem uma geração nova aí que não sabe nada e alguém vai ter que transmitir isso. Paulo não vai voltar, mas o mesmo Espírito que esteve em Paulo pode estar em cada um de nós para depois passar as gerações futuras também. Mistério de Deus revelado. Passando agora alguns textos bíblicos para nós considerarmos. Eu gosto muito de 1 Pedro capítulo 1 verso 10, em torno desses versos, porque explica para nós o que estava acontecendo no tempo passado. Assim leio, verso 10: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada ou nos foi dada. Verso 11: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Quem é que está assistindo o que está acontecendo aqui embaixo? Os anjos estão atentos. O que Deus está fazendo na vida de tal irmão, tal irmã, e crescendo em sabedoria e glorificando a Deus pela a sua extraordinária misericórdia e seu imensurável amor, quando dá vida e salva para a eternidade. Então o que diz aqui 1 Pedro capítulo 1? Que os profetas escreveram. Isaías falou da morte de Jesus, falou daquele que seria chamado o Pai da eternidade, Príncipe da paz, etc. Quem mais que Isaías falou? Isaías falou tantas coisas, meu Deus. Depois veio Abacuque, que questiona a Deus, e Deus dá alguma coisa Abacuque entendeu, mas uma coisa ele aprendeu: aconteça o que acontecer, eu vou esperar na salvação de Deus. Muitos profetas falaram, como também Davi falou, mas não
não soube o que era que estava acontecendo. E não ficou sem saber. Uma coisa sabia, que pelo Espírito de Deus falavam de coisas que aconteceriam no seu determinado tempo. Aí vem Jesus. Pronto. É a plenitude do tempo. É o tempo de agora entender o que Deus quer de cada um de nós, ou Deus propôs para toda a humanidade, com os anjos atentos e aprendendo. Depois observe Apocalipse capítulo 10, verso 5 até o verso 7. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Pedro fala: muitos profetizaram e não entenderam, indagavam a Deus quando, como. E o anjo agora em Apocalipse 10, 5, 6 e 7 fala que quando tocar a sétima trombeta, se revelará o mistério de Deus. Agora atentem que no capítulo 12 já é o toque da sétima trombeta, e revela-se a igreja gestante, dando à luz aquele que é chamado o Messias e que é arrebatado para Deus e para o seu trono, e segue outras revelações. Então o tempo da plenitude já aconteceu com Jesus vindo ou sendo manifesto a este mundo, com o seu ministério, a sua paixão e morte, ressurreição e glorificação à direita do Pai. Pronto. Mas o anjo avisou: o segredo de Deus vai ser mostrado quando tocar a sétima trombeta. A sétima na sequência de Apocalipse, por favor, que tem uma trombeta para tocar, que é o arrebatamento da igreja, que ainda não tocou. Nós estamos aqui ainda. Continuemos um pouco mais. Quero relembrar outra vez, neste texto do terceiro tópico, a palavra que está no verso 9 e 10: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja e multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Principados e potestades, mas tudo aquilo que tem autoridade lá nos céus, ou tenha poder, porque os anjos são magníficos em poder, mas eles estão aprendendo com a igreja, com o que Deus opera em cada um de nós. Os anjos estão aprendendo, se é que pelos muitos testemunhos que já há, né, irmãos, de salvação e operação de Deus. Mas Deus é de uma variedade enorme. Eu creio que mais a minha vida, a sua vida, para os anjos no céu, para as potestades, os anjos poderosíssimos diante de Deus, eles estão observando e aprendendo mais uma coisinha ainda, porque Deus sempre será admirável aos olhos dos homens e aos olhos de Deus também, com certeza. E aí vem a palavra de Apocalipse 6, que eu deixo para os irmãos somente depois lerem, professores preparando as suas lições, Apocalipse capítulo 5, do verso 6 em diante, quando Jesus é manifesto nos céus. Imagina nos céus, quem está lá? Os querubins que assistem diante de Deus? Sim. Os 24 anciãos? Sim. Miguel o arcanjo? Sim. Quem mais? Milhões e milhões, número incontável. E todos eles, ao ver Jesus tomando o livro na mão, vão dizer aquela palavra: digno és, porque com teu sangue compraste para Deus todos que vivem no céu. Pronto, inclusive eles. É a lição que eles aprendem, e vivem, existem e existirão eternamente
por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E Jesus será eternamente conhecido como o homem das mãos furadas, do lado rasgado, que alguém vai olhar e vai entender: lá está o preço da minha existência eterna nos lugares celestiais. Não vai haver ninguém mais olhando assim e querendo ser independente de Deus, querer ser igual a Deus. Ainda que Deus vai franquear as portas, mas, irmãos, filho é filho, pai sempre será pai. Ainda mais Deus, que é imortal e habita na luz inacessível. Não vou falar mais porque aí já complicou. Luz inacessível. Mas depois João vai dizer que nós seremos iguais a eles, porque como ele é, nós o veremos. Deixa lá no céu, eu vou compreender mais esse pontinho, que se há mistério, continua existindo ainda mistérios que fogem à nossa compreensão. Se Paulo entendeu bastante, não sei se ele entendeu tudo, mas se Paulo entendeu, outros não entendem, mas estão sendo salvos, porque a salvação não é por sabedoria nem por obra, é pelo sacrifício de Cristo Jesus. Muito bem, e assim chegamos ao final da nossa lição, e a conclusão nossa, simples, há uma riqueza nas coisas de Deus. Era um mistério que não era compreendido, mas agora está sendo revelado. Até os anjos estão aprendendo. E nós vamos valorizar isso? E a conclusão vai dizer para nós, num resumo, isso: portanto, vamos entrar na presença dele com ousadia e confiança pela fé dada a nós nestes dias. É muito glorioso o mistério de Deus com a igreja, o corpo de Cristo, de modo que não podemos ficar assustados com tribulações, dificuldades, etc. Vamos experimentar tudo o que Cristo conquistou por nós na cruz. A palavra de Hebreus volta aqui de novo, né? Vamos ter ousadia de entrar no lugar santíssimo, mas com a consciência limpa. Não é por nosso mérito, é pelo sacrifício de Cristo Jesus, com um véu rasgado, dando acesso ao Pai. Foi o seu corpo rasgado assim por nós. Assim, irmãos, concluímos a nossa lição, lembrando que passamos nessa lição 6 o grande mistério da salvação, pelos tópicos: os gentios são participantes da mesma promessa, riquezas incompreensíveis de Cristo, igreja, a multiforme sabedoria de Deus. E o nosso texto áureo, Paulo dizendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas agora coloque-se, irmão, cada um nesse verso. A você, irmão e irmã, talvez o mínimo, foi dado alguma coisa, alguma graça, para anunciar o Evangelho, riqueza incompreensível de Cristo, mas que pode ser compreendido, que o Espírito de Deus pode revelar a você mais e mais, para testificar com mais e mais entendimento e autoridade, e aqueles que vão depois ser salvos. E que Deus assim nos abençoe, em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.